Pela segunda fase da Copa do Brasil, o Grêmio venceu por 3-0 o Ferroviário. O Grêmio, então, está na terceira fase, é um time que é o segundo maior campeão da história da competição, né? Tem 5 títulos, fica atrás apenas do Cruzeiro, que tem 6. Vejo o Grêmio como um time favorito? Não, mas pode ganhar, né? A Copa do Brasil é um mata-mata, mata-mata imprevisível. O Grêmio tem o Luizito Soares, que é um cara, né, fenomenal aí, que tá voando no Grêmio. Eu acho que o time inteiro do Grêmio não é tão bom assim. Aliás, hoje, na sexta-feira, né, que a gente está fazendo nossa live, o Lucas Leiva anunciou aposentadoria por problemas cardíacos, e os cardiologistas indicaram que ele parasse de jogar futebol profissionalmente. Então, o Lucas Leiva aí, ele iniciou a carreira no Grêmio, né, tem passagem no futebol europeu pelo Liverpool, pelo Lazio, e infelizmente tem que encerrar a carreira aí contra a sua vontade, né, precocemente. E tal, né? E é triste ver um cara se aposentar por motivo de saúde, né? Como foi o Agüero também há alguns anos. Fez sua parte, fez o dever de casa, jogando na Arena do Grêmio, 3-0 para cima do Ferroviário. O Brasil de Pelotas venceu por 2-0 a Ponte Preta. Isso é uma zebra? Não sei, né? Acho que não. Mesmo patamar dos times de Série B, aliás, nem lembro se o Brasil de Pelotas ficou na Série B ou não. Ou se ele estava na Série B ano passado, não lembro agora. Só lembro que o Vasco foi eliminado pela Ponte Preta, aliás, times gaúchos aí sendo algoz de times paulistas, né? No caso, esse Ferroviário aqui não é de São Paulo, que o Grêmio eliminou, mas além do Brasil de Pelotas eliminar a Ponte Preta, o Ipiranga eliminou o Bragantino, já vamos chegar lá. Tivemos o Ituano eliminando o Ceará, 2 times de Série B, né? O Ceará foi rebaixado em 2022, o Ituano brigou para subir para a Série A, mas acabou sendo derrotado pelo Vasco na última rodada, eliminou o Corinthians agora, né, no domingo passado pelo Campeonato Paulista, nos pênaltis também, em Itaquera, e agora elimina o Ceará pela Copa do Brasil, jogando em casa no Novelli Júnior. 1-1 no tempo normal, nos pênaltis, deu Ituano 4-2. O CRB passou pelo Operário do Mato Grosso do Sul, 5-0 para o time alagoano no estádio Rei Pelé. Então, o CRB está na terceira fase. Grande vitória, né? O CRB, obviamente, é um time mais tradicional, mais conhecido e mais forte do que o Operário. Ainda por cima jogava em casa, né? Deu a lógica, fez o dever de casa, coisa que certos times não fizeram. O Botafogo também fez sua parte, venceu por 7-1 o Brasiliense. É todo dia um 7-1 diferente, né? 7-1 aí na quarta-feira para o Botafogo sobre o Brasiliense, no estádio Kleber Andrade, em Cariacica, Espírito Santo. O Newton Santos está em troca ali de gramado, né? Vai colocar um gramado sintético, porque o Botafogo está planejando fazer muitos shows aí no estádio Newton Santos, né? Inclusive vai ter show do Coldplay lá, né? Que fez o São Paulo jogar as quartas de final do Paulista, né? No Allianz Parque, porque teve show do Coldplay no Morumbi 2 vezes, não foi uma vez só, hein? Podia ser um no Morumbi e outro no Allianz Parque, não sei. O estádio estava cheio, né? Realmente. Né? E o Morumbi é maior que o Allianz Parque. Mas voltando aqui para o tema Copa do Brasil, e o São Paulo só entra na próxima fase, e o torcedor espera que possa jogar no Morumbi, né? Bem, o Botafogo meteu 7-1, hat-trick do Tiquinho Soares. O Botafogo teve a polêmica na primeira fase contra o Sergipe, o jogo que o juiz deu acréscimo ali até o Botafogo empatar, realmente foi isso que aconteceu. Só que o Botafogo tem culpa disso? Não, né? Não acho que o Botafogo tenha pagado a CBF para isso acontecer. A culpa é da CBF também? Não sei, né? Aí eu não posso afirmar nada. Mas, né, o Botafogo passou e venceu com todo mérito aí esse jogo contra o Brasiliense. O Brasiliense é fraco, fraquíssimo. O Botafogo, que estava numa fase ruim, né? Não conseguiu chegar nem à semifinal do Campeonato Carioca por incompetência. Quase é eliminado pelo Sergipe na primeira fase. Na segunda fase vai lá e consegue se recuperar, dar uma resposta ao seu torcedor, ganhando de 7-1. Não é para o torcedor se emocionar, falar, mas vamos ganhar a Copa do Brasil. Não. O Botafogo não é favorito para ganhar a Copa do Brasil, mas pode ir longe e quem sabe ganhar. Não é impossível. Não é impossível. O torcedor pode esperar uma melhora do time? Pode. Mas eu acho que não pode ainda se iludir com vamos ser campeão brasileiro da Copa do Brasil, né? E vai com calma. O Botafogo também disputa a Copa Sul-Americana, para lembrar.
Aí eu acho que nessas 3 competições, onde o Botafogo tem mais chance de ser campeão é a Sul-Americana. Aí eu acho uma possibilidade até real. Não acho que o elenco seja tão forte para isso, mas é uma competição mais fraca, né? Depende muito de quem é que vai cair na fase de grupos da Libertadores e jogar a Sula depois. Sendo assim, o Botafogo tem chance lá. Mas a Copa do Brasil tá aí. 7-1, fala por si só, né? Não tem muito o que comentar sobre 7-1. O Remo passou pelo São Luís, 2-1 aí para o Remo do Pará. Deu Remo. Agora, talvez a maior zebra aqui para mim, né? Que é o Águia de Marabá, que eu acho que é da 4ª divisão, ou nem tem divisão, não sei. O Águia de Marabá eliminou o Goiás. 0-0 o jogo no tempo normal. Nos pênaltis, 7-6 para o Águia de Marabá, com o goleiro Axel, não é o Axel Rose, o goleiro brilhou, fez uma defesa lá, o Tadeu também fez uma defesa, na sorte também, o Tadeu, ele fez a defesa de um pênalti lá, cara, que a bola foi andando em cima da linha, ele pegou depois, teve uma que ele defendeu, a bola foi na trave, o Goiás já era para ter perdido antes, né, essa disputa de pênalti foi muito longe até. O estádio do Águia de Marabá ali bem interessante, assim, né? Estádios aí que a Copa do Brasil nos proporciona. Espero que o Águia de Marabá não venha do mando de campo aí na próxima fase, né? Tomara. Tem que jogar nesse estádio de novo. Estádiozinho de Oliveira. Estádiozinho, né? Estádiozinho, olha só. Mas aí, vitória do Águia de Marabá, histórico, vergonha para o Goiás, que está na Série A e, para mim, pode se preocupar muito, que é um dos sérios candidatos ao rebaixamento, né? Talvez o principal candidato, né? Se a gente vê os times que subiram na Série B, foi só time grande, né? Inclusive, eu acho que 2 deles têm muita chance também de cair, né? Que são Bahia e Cruzeiro, que, para mim, contrataram muito mal. O Bahia classificou, né? Aqui na Copa do Brasil, o Cruzeiro só entra na terceira fase por ter sido campeão da Série B, tem essa vantagem. Aí você fala, o Vasco foi eliminado, o Bahia não. E o Vasco tá jogando em casa, ainda por cima, né? Mas mesmo assim, eu acho que o Vasco se reforçou melhor, tem um time melhor, já tá mais preparado, ao meu ver, para a Série A do que o Bahia, né? E o Cruzeiro também. O Cruzeiro não ganhou um jogo em casa até agora, nesse ano, né? Também não jogou em casa, não tem casa, não quer jogar no Mineirão, joga na Arena Independência, joga em outro estádio. Eu acho que o Ronaldo devia ver aí, rever, né, o seu acordo com o Mineirão, dá um jeito aí, tem que jogar lá, cara. Daqui a pouco vai jogar no estádio novo do Galo, não joga no Mineirão. Bem, mas é isso. Vitória do Águia de Marabá, histórico. CSA passou pelo Brusque, 1-0 para o time alagoano. O América Mineiro passou pelo Santa Cruz, 1-0 para o Coelho. O Maringá venceu por 2-0 o Marcílio Dias. Marcílio Dias está sendo investigado aí, escalação de jogador que não estava no bid. Pode perder pontos no seu estadual ou já começar a Série B com 100 pontos. Assim. Vamos ver no que vai dar esse Marcílio Dias aí, né? Ninguém se interessa também pelo Marcílio Dias. Com todo respeito. Eu acho que é de Santa Catarina, Marcílio Dias. O Camboriú foi eliminado pelo Bahia, 1-0 para o Bahia. Lá no Estádio das Nações de Camboriú, também, Santa Catarina. O Coritiba passou nos pênaltis pelo Criciúma, um jogo bem disputado. E nos pênaltis deu o Coritiba 6-5, 1-1 tempo normal. O gol que o Coritiba tomou com 1 minuto de jogo, né, foi inacreditável. Né, falha do zagueiro Bruno Silva, ex-Flamengo, ex-Cruzeiro, ex-Benfica. Falha bizarra dele. O Criciúma sai na frente, o Alex Manga empata o jogo. E nos pênaltis, o Coritiba sai vitorioso no Couto Pereira e se classifica para a próxima fase. O Atlético Goianiense foi eliminado pelo Volta Redonda, 1-1 no tempo normal, 5-4 nos pênaltis para o Volta Redonda. Outra zebra aí, né? Volta Redonda que venceu o Fluminense domingo pelo Campeonato Carioca na semifinal, o Fluminense que foi campeão da Taça Rio. O Volta Redonda ganhou 2 vezes já do Fluminense nesse Campeonato Carioca. É um time bem organizado, tem bons jogadores, inclusive o Lelê, que é artilheiro do Campeonato Carioca e vai jogar no Fluminense depois que terminar o estadual, né? Inclusive, Volta Redonda vai perder, então, um jogador importante aí para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Vai reforçar o Fluminense. E não sei se a CBF mudou a regra, né? Antigamente, quem jogava um jogo por um time na Copa do Brasil não podia jogar por outro, né? Tomara que tenha mudado, que eu acho isso ridículo. Vamos ver se... Eu não sei se mudou ou não. Mas, de qualquer forma, vai ser um grande desfalque para o Volta Redonda na sequência da Copa do Brasil.
Mas classificação histórica, né? O Atlético Goianiense sendo eliminado em casa. É um time de Série B contra um time de Série C, né? Mesmo que o Volta Redonda esteja bem no Campeonato Carioca, que é muito mais forte que o Campeonato Goiano, e sinceramente não sei como é que está a situação do Atlético Goianiense no Goianão. Mas acredito que deve estar entre os primeiros colocados, deve estar nas finais, né? O Náutico eliminou o Vila Nova, 2-1 então para o Náutico, time pernambucano. O Ipiranga venceu por 3-1 o Bragantino, outra zebra. O Bragantino é muito mais time que o Ipiranga, é óbvio, né? Time de Série A. Mas o trabalho do treinador português, Pedro Caixinha, levou o time à semifinal do Paulistão. Eu acho que tem por obrigação levar o time à final, né? Vai enfrentar agora o Água Santa, que eliminou o São Paulo, vai ser nos pênaltis. E, pô, o Bragantino é muito mais time que o Água Santa, depois de ter perdido ainda por cima na Copa do Brasil para o Ipiranga, é obrigação do Bragantino chegar à final do Paulistão, né? E do Palmeiras a gente fala. O Palmeiras eu tenho certeza que vai chegar, não vai perder o Ituano, não. Embora o Ituano, né? Tenha eliminado o Corinthians, tenha eliminado o Ceará agora, mas, pô, é o Palmeiras o melhor time do Brasil. Não acho que não vai conseguir. Bom, mas aí, Ipiranga fazendo história, história no Bragantino não tem muita história, né? Tem tanta história assim, claro que tem mais que o Ipiranga, né? Mas é muito grande você eliminar um time mais forte que você. Pô, quase vomitei agora aqui, isso. Só de ver esse resultado desgraçado. Vasco 0, ABC 0, ABC 6, Vasco 5 nos pênaltis. Em São Januário, 13 mil pessoas, público baixo, porque protesto da torcida organizada, ingresso muito caro. O ingresso desse jogo estava mais caro do que o jogo de domingo, que é o clássico contra o Flamengo, semifinal do estadual. A Copa do Brasil é mais importante? Eu acho que é mais vergonhoso perder a Copa do Brasil na primeira fase. Não acho que o Vasco vai ser campeão, óbvio que não. O estadual, acho que o Vasco tem chance. Mas como eu acho que não ia ser campeão, mas poderia ser. Eu não coloco como favorito de jeito nenhum. Mas, cara, perder para o ABC em casa na segunda fase é inadmissível. É inadmissível. O ABC que tá na Série B agora. O Vasco tá na Série A. O Vasco investiu pra caramba. E o fato de estar jogando em casa. Por que, que o Ivan não é titular, o Barbieri? Né? E os torcedores ficam lá discutindo. Porque o Ivan não é do Vasco, o Ivan é do Corinthians. Simples de entender. O Léo Jardim é do Vasco. E ele está agarrando muito. O Léo Jardim não é um goleiro ruim. Mas o Ivan é muito mais goleiro. O cara teve em todas as seleções de base. Estava jogando lá no Zenit. Não era titular assim absoluto, mas estava jogando. O Léo Jardim não jogava no Lille, pelo amor de Deus. O Léo Jardim não jogava no Grêmio. Tá, o Marcelo Groi era o titular, então. Né, o Ivan é o titular e ele é, para mim, quase do nível do Marcelo Groi. Tem tudo para chegar nesse nível. Tenho certeza que ele pegaria um pênalti. O Léo Jardim não pegou nenhum. Nenhum. Pedro Raul isolou o pênalti de forma bizonha. O do Orelhano nem se fala. Que, aliás, né, o ABC era para ter ganhado esse jogo no tempo normal. Né? No último lance ali do segundo tempo, uma chance clara de gol. O cara perdeu um gol inacreditável. E era melhor ter ganhado ali, nem ir para os pênaltis, que é um sofrimento maior. Era melhor que tivesse perdido ali logo, né? E falha do Orelhano, que ele perdeu a bola lá no meio campo e voltou no pique do Luan para marcar. Eu marquei, ele voltou no pique do Luan do Corinthians, com a vontade dele. Pelo menos o Luan, eu acho que faria o gol de pênalti, né? Pelo menos acertaria o gol, né? Não ia isolar. O Luan bate bem pênalti. Ai, ai. Pedro Raul botou ele para definir o pênalti, para bater o último. Né? Se faltar bater primeiro, que eu não sei, que é pior. Cara, o Vasco precisa se reforçar mais. O Pedro Raul precisa de um reserva, mas principalmente o Vasco precisa de um camisa 10. Eu não tô falando para tirar a 10 do Nenê, ainda acho que deve renovar com o Nenê. Tanto que o Nenê entrou bem no jogo ontem, entrou criando. Tipo assim, ele tem uma qualidade de passe, uma visão de jogo que os outros jogadores não têm, né? Tava faltando isso pro Vasco, e o Nenê, mesmo aos 41 anos, conseguiu agregar o time, né? Ele é diferenciado. Ainda é diferenciado, eu acho que o Vasco deve renovar com ele. Principalmente se não for trazer ninguém, né? Se não renovar, a obrigação é trazer um camisa 10 aí. Não vai dar a camisa 10 aí para um bagre desse que está no elenco. Não tem ninguém digno de usar 10 nesse momento no Vasco, sem ser o Nenê. Talvez o Alex Teixeira, né? O Alex Teixeira tá lá com a 7, ele usa 7 mesmo.
Cara, o Peck não ia perder o pênalti, eu acho. O Figueiredo, eu acho que também bateria e faria o gol. Mas agora eu vou ficar assim, igual a seleção brasileira, né? A gente vai ficar imaginando muita coisa. Né? Aí alguém pode até comentar, dizer que eu tô sendo incoerente, que eu não critiquei o Alisson, porque o Alisson não pegou nenhum pênalti. Tô falando que o Ivan ia pegar. Mas, cara, não dá pra comparar o Léo Jardim com o Alisson, né? O Alisson, pô, muito mais goleiro que o Léo Jardim, né? Mas realmente, né, questão de pênaltis, o Everton, por exemplo, ele tem mais histórico com pênaltis, né, inclusive na Olimpíada pela seleção brasileira do que o Alisson. Mas, né, águas passadas a Copa do Mundo, águas passadas agora a Copa do Brasil também, foco do Vasco domingo aí contra o Flamengo, não pode perder de jeito nenhum, se empatar, fazer o quê, né? Mas lembrando que uma vitória por um gol de diferença, o Vasco já se classifica com a vantagem do empate no agregado, né, porque terminou em segundo lugar na Taça Guanabara. Mas é uma vergonha de ser eliminado da Copa do Brasil. Uma vergonha, a pior eliminação dos últimos anos. Ano passado também eliminado nos pênaltis pelo Juazeirense. Só que o time era horrível, né? O time do Vasco era horrível, era melhor que o Juazeirense, mas era um time horrível ainda. E era um time de Série B. Agora um time que se reforçou, um time de SAF, que estava sendo elogiado. Né? O time não pode ser muito elogiado, que dá ruim. O Vasco estava lá em cima, porque o Cruzeiro está mal, porque o Bahia está mal, porque o Botafogo estava mal. Agora o Botafogo mete 7-1, o Vasco é eliminado. Agora o Vasco está uma desgraça. Derrota para o Flamengo, eliminação na Copa do Brasil para o ABC. E se perder para o Flamengo domingo, que eu estou achando uma chance muito grande, espero que não seja goleada, espero que não seja isso. O Flamengo não está jogando para golear, mas o problema é o Vasco jogar mal a ponto de ser goleado. Chega, né? Eu acho que me estendi muito aí falando sobre isso. Queria falar mais, eu queria xingar o Pedro Raul e o Orelhano, principalmente o Orelhano, porque ele é argentino. A contratação mais cara do time, tá? O Orelhano, inclusive. Mas eu não vou fazer isso, senão o Pedro Raul vai me processar, igual o Tite está processando o Neto. Bem, o Santos venceu por 3-0 o Iguatu semana passada. O Santos também estava mal. O Santos passou e o Vasco não. De portões fechados. O Vasco estava com 13 mil, fez falta a torcida organizada. Claro que fez falta. Mas, pô, o jogador dentro de campo, com um time horroroso do outro lado, é obrigação de ganhar. Obrigação de ganhar. É aquele negócio, eu tenho certeza que aquela chance que o cara perdeu do ABC, se fosse do Vasco, eu ia falar, o Vasco vai perder a classificação dos pênaltis, eu tenho certeza. Só que mesmo o ABC perdendo aquela chance, o pênalti, o Léo Jardim não vai pegar pênalti. Bem, eu espero que ele queime minha língua, né? Eu fiquei pensando assim. E vai sobrar o Pedro Raul bater o último, ele vai errar. Ele vai errar. Não pode chegar na vez dele. Mas chegou, né? Mas chegou. Era o pênalti decisivo. Bem, o Santos conseguiu a classificação aí, com portões fechados na Vila Belmiro, semana passada 3-0. Tá na próxima fase o Santos, que pode ficar fora da próxima Copa do Brasil. Pelo menos esse risco o Vasco não corre, né? Esse risco de ficar fora da próxima Copa do Brasil o Vasco não corre. Mas se for para jogar a Copa do Brasil para cair na segunda fase de novo, melhor não jogar. Melhor não jogar. A Tombense eliminou o Retrô, venceu por 1-0, aquele jogo que, pô, foi um escárnio, isso daí foi uma coisa ridícula. É mais revoltante, né? Eu não torço para o Retrô, claro que não, mas é revoltante o que aconteceu. O pênalti que foi marcado a favor da Tombense, cometido por outro jogador do Tombense, cara. Isso foi bizarro. Não teve VAR no jogo, óbvio que não teve, né? Não tem VAR nessa fase da Copa do Brasil, que é ridículo, é absurdo não ter VAR. E mesmo não tendo VAR, ninguém viu isso, Bandeira não viu, o quarto árbitro não viu, o próprio árbitro tinha que ter visto. Aí, como eu comentei na live de semana passada, o cara podia falar, pô, fui eu que fiz o pênalti, eu que toquei no cara, eu que derrubei ele. Mas eu entendo não falar, pô, tá valendo muita coisa ali, tanto pro Retro quanto pra Tombense, né? É muito dinheiro em jogo, a classificação é importante. Eu entendo o cara não falar, né? A responsabilidade é do árbitro ver isso, da equipe de arbitragem ver, e da CBF de colocar VAR em todos os jogos. O Botafogo venceu por 3, o Botafogo de São Paulo venceu por 3-1 São Raimundo, de Roraima, e passou, então, o Botafogo. E o Nova Iguaçu do Rio de Janeiro passou pelo Nova Mutum, 5-2 aí para o Nova Iguaçu. Olha só, todos os times do Rio que disputaram a Copa do Brasil se classificaram, estão na terceira fase, menos o Vasco da Gama. Isso é a coisa mais revoltante na eliminação do Vasco, é isso. O Nova Iguaçu tá lá, o Volta Redonda tá lá, e o Vasco não tá. Bom, artilheiros aqui da Copa do Brasil, então, nesses dois jogos. Lohan, atacante aí do Nova Mutum,
Agora ele foi eliminado, né? Chegou a marcar 5 gols aí, o Lohan, mas não vai marcar mais. Eu não sei que algum time aí que ainda está na Copa do Brasil contrate ele, e eu não sei se é permitido ou não agora, né? Que jogadores que atuaram por um time na Copa do Brasil possam atuar por outro, né? Que até ano passado, ano retrasado, eu acho que não era permitido. O Renato, do CRB, tem 4 gols, esse ainda vai jogar, né? CRB se classificou. O Tiquinho Soares tem 3 gols no mesmo jogo. O Alan Rosário, do São Raimundo de Roraima, tem 3 também, mas já foi eliminado, né? O Biel do Bahia tem 2, tá aí ainda. O Adriel são 2, Aleph Manga 2, Fernandinho 2. Fernandinho já foi embora também com o Retrô. O Ferreirinha tem 2, tá vivo aí com o Grêmio. O Breno do Nova Iguaçu, o Marcos Leonardo dos Santos tem 2. E os caras com um, vou falar, né? Márcio Duarte, Alisson, Yuri Castilho, Sander. Pedro, Raul. Vai tomar caju!